do clube, como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo, esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast em cardiologia. Tema de hoje, série nova, e temos convidado. Olha só, estamos começando uma nova série de episódios do nosso Clube da Cardio Podcast, e essa série é Qual é a Sub? Para você que está no R2, terminando o R2, ou você vai entrar no R2, é a pergunta que a gente mais escuta no R2. Da cardiologia. Então, eu trouxe um convidado super especial para a gente falar de uma das subespecialidades mais badaladas, mais difíceis, né, Halsted? Já vou anunciar o nosso convidado. Bem-vindo, Halsted. Halsted Alarcão Gomes Pereira da Silva. Ele é cardiologista e ecocardiografista pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, título de especialista em cardiologia pela SBC e ecocardiografia pelo Departamento de Imagem Cardiovascular da SBC, plantonista da UCO e da Unidade de Cuidados Pós-Operatórios de Cirurgia Cardíaca do Dante Pazanese, professor do Cardioaula. Halsted, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Opa, bom dia, boa noite para quem está ouvindo agora. E hoje nós vamos conversar sobre um tema em que eu e a minha entrevistadora bajulamos esse tema, já que é cardiografia, né? Então, bem-vindo a todos. Halsted, eu já quero deixar de antemão que o Halsted foi um convidado muito especial para esse tema em específico, porque quando eu estava lá no R2 de cardiologia, por alguns serviços eles chamam de R4, o Halsted foi uma das pessoas mais importantes que me ajudou a decidir para fazer a subespecialidade, e depois que eu decidi fazer a subespecialidade, ele também foi muito crucial, que me deu conselhos muito bons para eu prosseguir onde eu ia fazer a subespecialidade. Então, foi muito importante convidar você, Halsted, porque você participou de momentos cruciais, e aqui 2 anos depois, estou aqui terminando o ECO, graças a Deus, com o título, e devo isso, sim, aos seus conselhos sábios. Eu me lembro. Vamos, e assim, é bom que a gente acaba estimulando pessoas que estão terminando a cardiologia e queiram saber um pouco sobre a ecocardiografia, lembrando que não é a única especialidade, mas aparentemente a melhor. Vamos lá, vamos começar. Halsted, eu queria falar um pouquinho sobre a formação do ecocardiografista. Como que é, para quem está ouvindo a gente e tem dúvida de como é essa formação e das possibilidades que existem? Quais são as diferenças entre você fazer uma formação de 2 anos, existe ainda formação de 1 ano, outros cursos? Conta para quem está ouvindo a gente o que você acha disso e quais são essas formações. Então, inicialmente, a formação de ecocardiografia, durante muito tempo, ela foi muito heterogênea. Existiam as residências com 2 anos, existiam as residências com 1 ano e as pós e fellows com 1 ano também. Isso tende a desaparecer provavelmente nos próximos 2 anos, porque o DIC, o Departamento de Imagem Cardiovascular, que foi estabelecido lá na década de 80, ele oficializou que hoje a residência de ecocardiografia ela exige 2 anos. Então, você vai olhar quando algumas pós, vamos dar um exemplo aqui de uma pós muito famosa, a do Cetrus, ela ainda é 1 ano. Então, é bom para você aprender? É uma boa, mas você não vai conseguir prestar a prova de título depois com essa pós. Então, Certo. especializações, pós ou residências que ainda mantêm 1 ano, elas são para você aprender a cardiografia, mas você não vai conseguir ter a prova de título nesse segmento. Perfeito. E como é a formação? Depois nós vamos falar um pouco separado, mas a formação de 2 anos. O que o residente, ou a gente tem fellows de 2 anos, ou aprimoramento, como é que chama em outros lugares? Quais são os pré-requisitos que esse candidato vai aprender nesses 2 anos? Então, pessoal, obrigatoriamente, durante os 2 anos, você tem que aprender sobre o ecocardiograma transtorácico, que de longe vai ser a maior exame realizado na sua prática clínica, e você tem que ter o adicional de avaliação, que é o eco transesofágico, o ecoestresse, e o DIC está exigindo agora que você tenha o eco congênita e uma avaliação inicial de ecovascular.
Legal. Então, hoje em dia, o ecocardiografista, ele sai sabendo fazer um Doppler de carótidas, vamos dar um exemplo assim. Sim, perfeito. E eu acho que no começo, quando eu comecei a residência do Eco Halsted, aliás, uma das barreiras para que eu fizesse a residência ou para que eu escolhesse Eco era esse fato de ser 2 anos. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que seria uma formação muito ineficiente se ela fosse menor, sabe? Eu não sei qual é a sua opinião, mas eu entendo que quanto mais a gente estuda a ecocardiografia, mais a gente percebe que é um mundo à parte. Primeiro, porque a gente tem tecnologia acontecendo o tempo todo. Então, enquanto a gente está aqui conversando, a gente já tem coisas novas do Strain rolando, 3D, estrutural. Então, assim, é muita tecnologia nova para você aprender, ter expertise e saber quando usar, quando não usar, quando faz diferença, quando não faz. Então, essa barreira de 2 anos, ela deixa muita gente que até quer fazer eco, mas pensa assim, poxa, eu vou pegar mais 2 anos da minha vida, já foram 4. É sofrido mesmo, né, Raul, de fazer esses 6 anos de especialização. Mas o que é que você acha? Você acha que tem algum papel, por exemplo, eu falo assim, olha, eu vou para o interior da minha cidade, eu quero só fazer o transtorácico. Existe esse papel também, ele é factível? O que você entende disso? Se a sua especialização, cardiologia clínica, ela no interior, ela não envolve um exame mais avançado que você possa encaminhar, talvez, para um serviço a 30, 50 quilômetros que complete seu exame, acho que o ecotranstorácico, ele já virou o segundo estetoscópio. Hoje, o cardiologista precisa de um exame de imagem para complementar a avaliação. A gente sabe que o pilar do atendimento ainda é a semiologia e a ausculta, mas a gente erra muito quando a gente se baseia demais nisso. Então, hoje você precisa de um exame complementar. E você, interessante, falou que realmente o tempo é longo, mas a gente só entende a importância quando você percebe que o seu laudo define a vida do paciente. Então, quando o seu laudo define a vida do paciente, você não pode errar ou tem que errar o mínimo possível. Quem faz a residência ou o fellow percebe que no primeiro ano, basicamente, é um aprendizado do eco transtorácico e o segundo ano é um aprimoramento do eco estresse, do eco transesofágico, da otimização das condutas, da estrutural que as residências estão cada vez mais já associando e esse período aí que você passa na congênita e na vascular. Perfeito, Halsted. Eu acho que na medicina, nem nunca, nem sempre, né? Eu acredito muito nos caminhos diferentes que a gente pode ter. Não acredito que existe um único caminho. Se você quer uma especialização mais completa, acredito sim que a residência, o aprimoramento em 2 anos de ecocardiografia vai atender às suas expectativas. Eu quero saber mais de eco, eu quero poder fazer eco no meu consultório, eu vou estar numa cidade mais distante, lá eu tenho ecocardiografia não confiável, eu mesmo prefiro fazer. Legal, talvez para essa pessoa, o Brasil ele tem uma realidade muito diversa, né, Halsted? A gente tem regiões muito distantes, onde talvez esse colega que vai fazer essa especialização de 1 ano, talvez ele vai estar sendo até uma referência para outras mini cidades, aldeias, vilas menores. Então, eu entendo que existe um lugar para esse tipo de especialização. E, ao mesmo tempo, entendo também que o papel do Departamento de Imagem Cardiovascular para fornecer um título de especialista é realmente, para você conceder esse título, a pessoa tem que ser especialista. Então, quando você tem talvez 1 ano daquela prática, realmente acho que faz muito sentido, né, Halsted? A gente entender que essa pessoa ela pode fazer a ecocardiografia, mas ela não terá o título de especialista. Acho que é essa a posição aí do departamento
perante a comunidade aí que faz eco, que gosta de eco e etc. Sim, Então, e quando nós estávamos terminando a residência de cardio, todos, existiam vários amigos nossos que não queriam fazer uma especialização, mas eles sabiam que deveriam saber algo a mais para o consultório. Então, eu tenho vários colegas que, inclusive, na época, compraram aparelhos que só tinham bidimensional para aquela avaliação de função, um derramezinho no consultório, para otimizar esses, se for a intenção, a cardiologia ser o foco principal e o eco uma avaliação adicional, acho com certeza também que vale a pena fazer um curso de perfeito. menor tempo, tá? Porque o seu foco vai ser a clínica. Perfeito. E eu realmente, o quinto pilar do exame físico é o ultrassom, não dá mais para ficar sem ele. Não, realmente não dá. Vamos para a nossa próxima pergunta, que as pessoas muito falam e que também era uma barreira. Porque, gente, quando eu falo que era uma barreira, é porque eu, no começo da residência, logo no começo do R2, eu falei, eu vou fazer sub e eu vou fazer eco. Beleza. Aí foi passando, eu fui me cansando durante o R2, fiquei meio revoltada. Ah, tô cansada, não quero mais fazer residência. E falava, não, são 2 anos. Aí eu colocava várias barreiras para mim mesma, falando que não ia ser bom. Então, uma outra coisa que eu mesma dizia e que me diziam bastante era o mercado de trabalho, que paga-se muito mal pelo exame. Comenta pra gente essa fala, Halsted, é mito ou verdade? É, toda folclore tem um pouco de verdade. Mas interessante que hoje se a gente pudesse separar, a ecocardiografia é dividida em dois espectros. A ecocardiografia de um grande centro, ela não existe mais a sua clínica, ela é realizada em grandes hospitais, em grandes clínicas, inclusive algumas populares, mas difícil hoje você, morando em São Paulo, em Belo Horizonte, hoje conseguir abrir a sua clínica e fazer eco, porque o plano, basicamente, ele direciona o exame para uma grande clínica que tem mais volume. E a pessoa que vai para o interior, essa sim consegue montar o seu aparelho, comprar o seu aparelho de ultrassom e realizar o ecocardiograma. Então, de um modo geral, se você morar em São Paulo, esse é o nosso melhor exemplo aqui, você vai trabalhar numa clínica, no Einstein, no Sírio, alguma outra clínica, e nesse cenário, a gente tem que entender que a clínica ela repassa, em média, 50% do exame. Normalmente, esses hospitais, eles são conveniados a planos de saúde. Então, convênio, só para dar um bom exemplo aqui, paga entre 180 e 220 o eco, e você recebe aí, em média, 50% desse valor. Já no interior, uma cidade menor de 200 mil habitantes, né, você já conseguiria cobrar o valor que, em média, do particular do interior e no particular de uma cidade grande, que em São Paulo, varia entre 250 e 500 reais o ecocardiograma. Perfeito. Aqui em São Paulo, eu acho que uma das coisas que eu percebi a grande oportunidade de trabalho. Então, assim, a todo momento, a gente que está na residência, e, obviamente, somos um perfil viciado no sentido que nós somos aplicados, somos interessados, estudamos, então. Não sei, mas de maneira geral, eu e meus colegas, nós recebemos muitas propostas de emprego. Algumas boas, outras nem tanto. Mas oferta de emprego há muita. O que eu percebo, Halsted, são vários. Esse podcast é para a gente falar real para quem está ouvindo a gente, como você bem falou agora. Então, particular, o quanto que vale o exame. Laboratórios durante a semana chegam a pagar às vezes 45, 50 reais bruto o exame. Então, você é um PJ e você vai receber bruto o valor desse exame. Alguns lugares sem agenda mínima. O que é agenda mínima? Se eu for lá fazer meio período e tiver 5 exames, eu vou ganhar 5 exames. Se eu for lá e tiver 10 exames, eu vou ganhar o valor dos 10 exames. A agenda mínima é garantir para o médico que ele vai ganhar o valor X, independente do mínimo de exames que tiver. Então, naquele dia que teria 5 e eu ganharia apenas 5 exames, se eu tiver uma agenda mínima, a sua agenda mínima é 10 exames. Então, eu ganharia, mesmo tendo 5, eu ganharia 10.
Então, já teve lugares que alguns colegas trabalharam que chegou um momento que não valia a pena ir, porque um período, uma quarta tarde, muita gente desmarca, acaba que você vai lá, faz 6 exames, nesse valor que eu falei, bruto, você é PJ, não compensa. Então, assim, a gente às vezes comenta que outras profissões fazendo um trabalho menos, que exigiu menos tempo de estudo, acabam sendo melhor remunerada. Outras formas de remuneração, ganhar dentro de um hospital, como você comentou, em grandes hospitais. Então, você pode ganhar por plantão. Então, existe isso também, né, Halsted? Varia do preço aí do plantão em torno de 900 e pouquinho bruto o período aqui em São Paulo. Você tem dado de outra cidade, Halsted, em relação a um período, assim, no hospital? Não, é assim, Cuiabá seria uma cidade bem menor que São Paulo, mas o preço é mais ou menos isso. Entre 700 e 900, o período bruto. Bruto. Então, infelizmente, muitos colegas que formaram comigo hoje, é assim, essa a gente tem que falar, eles preferem às vezes dar um plantão, mantém sempre um, dois serviços, porque é uma boa mão você manter ecocardiograma, mas preferem dar um plantão do que realmente realizar o ecocardiograma. Então, depende muito do que você quer. Qual a vantagem do ecocardiografista? Ele trabalha em horário comercial. Você consegue trabalhar de segunda a sexta, das 7 às 7. Não dá, assim, um grande hospital vai exigir que você dê um plantão, uma Olha, clínica melhor, uma uhum. clínica menor, não necessariamente, e um grande hospital também vai exigir alguns finais de semana e feriados. Então, depende muito do que você quer. Mas, assim, a grande ideia do ecocardiograma é que ele te abre a mentalidade para a sua cardiologia. Você, como Pamela, hoje, com certeza, sabe avaliar volemia, sabe avaliar mil coisas que apenas a fração de ejeção, que Ah, muitas sim, das vezes a gente olhava antes do exame. sim. Então, realmente, eu acho que é uma especialização muito bonita, mas É muito infelizmente bonito. a gente não pode. Essa é uma coisa que a medicina está fazendo nas subs da cardiologia. A gente sabe que teste ergométrico, a gente sabe o preço que paga teste ergométrico, cateterismo no SUS, R$ 120 bruto, um cateterismo. Então, Não assim, dá. mas não se pode, não desestimulando, pessoal, mas não se baseiem no preço. Faça É, o que você quer. eu acho que é importante você entender, quem está ouvindo a gente, quanto o valor, o preço não é o valor, é o preço de quanto se paga e etc. Porque o que era muito claro para mim, Halsted, é, é isso que você falou, a ecocardiografia é muito bonita. Então, eu sempre falo para as pessoas, aí eles falam, eu penso em fazer eco. Eu falo, você gosta de eco? Porque não é precisa, para valer a pena, você precisa gostar do eco, porque assim, financeiramente não é uma subespecialidade que vai assim encher teu bolso, entendeu? Agora, poxa, para mim é a maior alegria quando eu estou no PS e vejo um TEP que tem repercussão hemodinâmica e isso me ajuda a trombolizar. Ou eu consigo com facilidade na UTI manejar meu doente melhor, com volemia, débito cardíaco. Ou no meu consultório consigo usar o meu Lumify para, tipo, me ajudar. Não tem conflito de interesse, viu, gente? Mas, inclusive, né, estamos abertos a patrocinadores desse podcast. Philips, oi. É, então, assim, agora, para quem está ouvindo a gente, é importante saber isso, porque na hora que está lá na residência, e não é uma residência tranquila, não é uma residência easy peasy, não é uma residência que os primeiros 6 meses estão pesados, porque é um novo aprendizado, um aprendizado motor. Você, né, Halsted, tem um aprendizado ali de segurar o transdutor, mexer com a outra mão no aparelho, a posição do doente, fazer exame no leito, exame sentado. É, então, os primeiros 6 meses é de pirar o cabeção. A Willy, eu fiz um ano e ela foi no ano seguinte, CR1, né, Halsted? E ela falava assim, eu falei, meu, eu tô muito cansada. Dela, mas falaram que o eco era tranquilo. Eu falei, não é tranquilo. É pesado porque você aprende tudo de novo. A gente sabe que isso acontece também no eletrofísio, no cateterismo,
mas no eco é uma outra física. Eu acho que talvez só compararia o eco com toma e ressonância, que você está nascendo de novo, você tem que aprender a física para É, poder fazer o exame de forma adequada. E é. é interessante que é tão pesado o eco e a toma e ressonância que eles tentaram fazer a residência conjunta, que chama residência de imagem cardiovascular. Ah, Ia abrir no, tinha no DASA, tá. ia abrir no Fleury e ia abrir no Dante. Não dá certo, porque 3 anos você não aprende nada bem desses três Sim, métodos. Então, imagino. assim, É muita coisa. é muita coisa. É muita Acho que coisa. vale a pena, só para o pessoal que tá escolhendo aí, vale como dado, pessoal. No Brasil, fui pesquisar, nós temos 2.000 ecocardiografistas Olha, titulados, dá uma proporção de 1 para 100 mil pessoas. A gente sabe que existem mais pessoas que fazem eco, né, que fizeram cursos, mas em tese, dos 500 mil médicos no Brasil que hoje existem atuando, 2.000 são ecocardiografistas. boa. Ótimo número, adoro dados. É, e aí, o aprendizado do eco, então, ele é motor e ele é também técnico no sentido que você falou do ultrassom, da física do ultrassom, etc. E aí você tem várias modalidades do exame, o que é muito legal, mas tem que gostar. É o ecoestresse, o esofágico, 3D, fazer stream, várias coisas. E então, por isso que eu acho que vale a pena a gente estar fazendo esse podcast. Essa é uma conversa que eu tive com o Halsted sentadinha lá na nossa mesa lá do café do Dante. Depois um dia eu liguei para você, né, Halsted, te incomodando para conversar sobre essas coisas, porque isso fortalece o seu porquê. Você vai para a especialidade consciente do que você vai encontrar. Então, você vai encontrar uma proposta de emprego que paga esse valor de exame, você vai encontrar outra através do plantão, que paga através do plantão, outras propostas que pagam mais por exame especial, então, às vezes, adiciona no pagamento porque você fez um esofágico, porque você fez o estresse. Hoje, vale falar da estrutural, que é a menina dos olhos do ecocardiografista. A gente, graças atualmente, eu estou me formando agora, estou aprendendo. Talvez daqui 10 anos, eu vá, né, Halsted, a coisa evolui e aí a galera vai estar aprendendo outra coisa que quem tem que se formou lá atrás tem que aprender também. Então, a estrutural Halsted, ela é remunerada ela está começando a ser remunerada de uma maneira diferente, não é? Isso. A estrutural, pessoal, lembrando, só para explicar, é qualquer procedimento que você faz normalmente numa sala de hemodinâmica, mas normalmente, e você guia esse procedimento com eco. Isso foi ganhando cada vez mais importância, porque hoje você fazer um procedimento e não saber no mesmo momento o resultado é ruim, e ganhou importância porque hoje cada vez mais existem o que a gente chama procedimentos com contraste zero, que é você fazer todo o procedimento guiado pelo ecocardiograma. Quando começou a estrutural, só para falar em relação ao pagamento, a gente recebia em média de 2 a 3 mil por procedimento. Eram poucas pessoas que realizavam. Hoje, a Pâmela que vai sair, ela vai ver. Ela é obrigada a saber fazer procedimento. O valor reduziu, mas ainda é um bom valor. Em média, os hospitais pagam entre 1.000 e 1.300 o procedimento. É Sim. um procedimento que quem gosta é muito legal, porque assim, você fica naquele período para fazer aquele procedimento, então, valve em valve, uma valvoplastia mitral percutânea, e você recebe esse valor que ainda é diferenciado. Sim, e eu acho que para gente que faz exame, você se sente participando do exame. Isso que para mim é o mais legal. Quando o colega da hemodinâmica pede para eu mostrar melhor uma imagem, ou ele pergunta a minha opinião, a minha, eu tô falando a minha, mas querendo dizer o ecocardiografista, porque eu sou residente, obviamente eu não fico lá sozinha. Mas quando, olha, ficou boa, vamos pegar, o que que você acha? Vai fazer um mitra clip, posiciona melhor o clipe,
Enfim, a gente participa muito dos procedimentos, TAV, contraste zero, também fazendo imagens de fusão. O que é imagens de fusão? O colega fica na fluoroscopia mostrando o paciente e a gente, com a imagem do eco no aparelho, aparece pro hemodinamicista em 3D, no mesmo lugar que está a fluoroscopia. Então, é muito bonito, é muito legal. E é uma maneira de ser melhor remunerado. Dificuldades, acho que relacionada a isso, as residências são muito heterogêneas. Tem hospitais que têm mais procedimentos, outros não têm nenhum procedimento. Então, a heterogeneidade, tudo muito, muito diferente. Acho que é uma das coisas que dificulta a formação do jovem ecocardiografista. Ele tem que buscar isso de outras maneiras, às vezes, num fellow no exterior ou no fellow, num hospital que que seja um hospital que seja mais rico, que tenha esse volume maior de procedimento. Mas, para o jovem ecocardiografista que encontra um valor de exame de bruto líquido bruto transtorácico de R$ 45, quando ele se depara com a estrutural, obviamente que os olhos aí brilham, porque primeiro que você participa do procedimento e segundo que você é mais valorizado. Eu acho que não é nem o dinheiro em si, o preço, mas é o valor, assim, sabe, Halsted, que eu sinto. E assim, a ecocardiografia estrutural, Pam, ele virou que não anestesista de um bom cirurgião. O cara só chama ele, porque a Sim, confiança é muito importante na estrutural. A gente tem um problema porque a maioria das residências, mesmo as grandes, que nem Messejana, que nem o INCOR, que nem o Dante, entre várias outras de São Paulo, tem muito procedimento estrutural, mas é muito de poucas coisas. É muito de entendi. TAV, é muito de um fechamento de uma CIA, e a estrutural ela é muito, muito ampla. Então a Sim, gente não tem residência, eu fui tentar me atualizar, a gente não tem residência estrutural completa, existem primórdios de residência no Brasil, você consegue fazer fora, mas obrigatoriamente existe um problema legal. Você ficar em universidades como Stanford, Columbia, você consegue ficar, mas o primeiro ano chama ano de observação. Você legalmente não pode tocar no paciente, você só mexe na máquina. entendi, Então, você tem que ficar um período depois de um ano para conseguir fazer esse procedimento. Então, entendi. realmente tem que estar bem encaixado. Mas o que a maioria das pessoas fazem? Aprende no dia a dia. E a A- Pamelazinha Aprende na marra! Aprende na marra! aprende Mas na hora. uma coisa boa é a internet, né? Meu Deus, como é maravilhoso! Eu faço residência, estou terminando a residência lá no Einstein. E, poxa, hoje vai ter Mitra Clipe. Nossa, eu pego a minha internetzinha, vou lá no PCR online e já vou ouvindo aula de Mitra Clipe. Ah, foi legal, né? Ó, amanhã tem TAV, amanhã tem fechamento de C&A, amanhã tem fechamento de apêndice, amanhã. Então, assim, eu acho que e eu vejo a facilidade que a gente tem hoje das comunidades, né, Halsted? Nós do Clube da Cardio fazemos questão, eu tenho compartilhado muita imagem de eco, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente compartilha muito também lá. E as comunidades, elas têm se formado e têm se fortalecido. Então, existe muitos cursos pagos, mas eu gosto muito do 0800. Eu adoro tudo que eu puder aprender de graça, eu adoro. Eu acho que por isso que eu faço questão assim também de disseminar as coisas pelo Clube da Card de uma maneira livre, esse podcast livre, qualquer um escuta por conta disso. Então, como que fala assim, mas como é que aprende na marra? Olha, você pode acompanhar alguém, né, Halsted, alguma pessoa que você consiga acompanhar, estudar, e essa pessoa em algum momento deixar você fazer. Mas acho que se a pessoa percebe, um grande amigo meu, ele já percebia que ele gostava disso. Então, ele foi fazer o fellow de eco dele lá no Canadá. Ele foi como a licença de estudante, aí ele está fazendo o fellow de eco lá mesmo, em Vancouver, e ele vai voltar no que vem.
Ele compartilha os casos com a gente. Lá eles já estão fazendo bastante tricúspide. Ele já fez a intervenção em 10 tricúspides, bem legal, uma coisa que nunca foi feita no Brasil, com um triclipe e tal. Então, mas precisava, eu acho que eu conversando com ele, Halsted, eu percebi que eu fui para o eco e eu não tinha essa maturidade que ele percebeu antes, entendeu? Então, ele já tinha vivenciado um pouquinho como cardiologista e falou, pô, estrutural é o canal. E aí ele foi procurar onde a formação dele em estrutural seria melhor, foi para o exterior, vai voltar, vai ter podcast com ele também para ele contar como foi a experiência, porque nem tudo são flores, tem as dificuldades, a parte financeira, etc. Mas a gente estava falando tudo isso sobre quanto vale o exame. A gente tem toda essa diversidade e temos ainda as tecnologias que não são pagas pelos convênios, né, Halsted, como Strain, 3D, uso de contraste. Então, são diversas dificuldades. E quem pede o ecocardiografista, o contraste ele pode indicar. Mas os outros exames, como Strain e 3D, você precisa que o clínico solicite. E a dificuldade maior é receber, porque o strain ele já está na ANS, o contraste para algumas coisas, o 3D ainda não paga mais. Então, nada paga mais, já existe isso como orientação. Temos duas diretrizes de cardio-oncologia que botaram o strain como uma coisa muito importante. Então, realmente, assim, a gente sabe que a ecocardiografia vai dar um boom, pessoal. E a resolução das imagens está ficando cada vez melhor. Então, realmente, do mesmo jeito que a tomorressonância cresceu e dava um banho na cardiografia em relação à imagem, hoje a gente tem o eco também tendo uma evolução muito grande, principalmente com essas inteligências artificiais, da qual o próprio computador desenha o coração como um todo. É assim, uma área muito show de bola, mas eu gosto de falar, o ecocardiografista, ele consegue ser o melhor plantonista de PS, o melhor chefe de UTI, o melhor chefe de enfermaria e o melhor clínico sabendo o ecocardiograma. E sabe também que eu acho que é o mais difícil, assim, demora mais, você aprender a criticar o exame de forma não pejorativa, né, em relação ao outro, mas entender que talvez o exame foi realizado não com a técnica adequada, porque, novamente, estenose aórtica, quem define hoje é o eco, não é o cateterismo mais. Alteração segmentar, hoje a gente define complicação mecânica pós-infarto, hoje a gente define tamponamento, a gente define, então, coisas que você vira o pilar naquele atendimento. Perfeito. Você comentou um calcanhar aí que eu quero falar. Inteligência artificial. Esses dias eu estava conversando com um colega e ele falou assim para mim: eco é muito legal, mas em breve o aparelho fará o exame sozinho. Comente, Halsted. Depois eu faço teço meus comentários. Me conta, você acha Ah, que a ah, inteligência artificial vai substituir o ecocardiografista? Qual a sua opinião? Mito ou verdade? isso. Vamos começar, eu acho que primeiro, mito, tá? Uma coisa importante falar que, assim, aquisição de imagem. Concordo que talvez nos próximos 10 anos vão existir, como a gente viu muito naquele da cardiodesfibrilador pós-infarto, né, que é chamado VEST, aquelas coletes, eles vão adquirir imagem mesmo e mandar para uma imagem. Então, aquisição de imagem, eu acho que nos próximos 10 anos, cada vez menos a gente vai começar a fazer e a máquina vai fazer por conta própria. A inteligência artificial está vindo para ajudar muito. Quem mexe em aparelho hoje, pessoal, sabe que medidas automáticas são realizadas. Então, um exemplo aqui, GE, se você faz uma aquisição de um aparelho novo da GE, a medida de diastólica e sistólica é feita só com a imagem. Você só aperta o botão e pronto. Isso facilita a sua vida. A ideia não é substituir isso. Então, a inteligência artificial está vindo. Mas o que eu acho muito interessante que a gente vai melhorar muito é o machine learning. Porque assim, pessoal, inteligência artificial é um código que você coloca que o aparelho faz. Então, a inteligência artificial, ela facilita, mas é uma coisa burra. Por quê? Você mandou ele medir na diástole e sístole, só isso.
Agora, o machine learning, isso não. O aparelho ele vai começar a pegar os dados dos seus exames do dia a dia e vai criar um padrão de normalidade. Isso é interessante porque hoje a gente demora 5, 10 anos para uma diretriz vir e falar assim: o diâmetro de cavidade normal é tal, o diâmetro de cavidade de volume normal é tal. Quando o machine learning chegar para a gente aqui no Brasil, nos grandes hospitais, por exemplo, o Sírio, o Einstein, eles vão falar assim: o nosso normal é esse volume. Quem que vai dar esse volume? O aparelho vai pegar 2.000 exames realizados e vai falar: o nosso normal é isso. Então, machine learning, novamente, não é para substituir, é para facilitar a sua vida. E um exame que às vezes demorava 20, 30 minutos vai ser realizado de forma mais rápida. Hoje a gente já vê o 3D, né? A aferição automática, strain automático, em menos de 30 segundos você já tem a aferição do strain de maneira bem precisa. Fração de ejeção em 3D, tanto o ventrículo esquerdo quanto o direito, automática, volume do átrio esquerdo, automática. Aqueles parâmetros da válvula mitral para a gente fazer o MitraClip, tudo isso. Então, é aquele programinha do Mitral Valve Analysis. Em 30 segundos também, ele fornece mais de 33 medidas da mitral. Então, assim, coisas que a gente demoraria um dia inteiro medindo, com possibilidade de erro, o aparelho faz isso de maneira extremamente rápida. Agora, eu quero lembrar que a gente está no Brasil, então talvez em outros países realmente a tecnologia avance muito rápido e o ecocardiografista saia de jogo. Mas a gente está num país subdesenvolvido, com áreas de grande pobreza, onde às vezes sequer a gente tem um aparelho de ecocardiografia que dirá. A gente tem áreas, tem lugares em São Paulo que eu já fui fazer exame que o aparelho estava tão defasado que não tinha Doppler, assim, era um 2D, sabe, Halsted? Era um bidimensional. Não voltei mais, mas assim, isso era São Paulo. Então você vê, tem lugares, em outros lugares no Brasil também, que tem muitas dificuldades. Então, quando eu ouvi isso desse colega, eu falei, cara, pode ser que no mundo pode ser, mas a gente está no Brasil É aos verdade. passos que a gente anda, eu acho que a gente ainda vai precisar por muitos e muitos anos, pelo menos a nossa geração, eu acho que vai fazer muito eco ainda. E é interessante que assim, o eco, pessoal, a gente tem que entender a diferença. A toma e ressonância, eles têm a mesma resolução de imagem, textura e qualidade da pele até a coluna. O eco, ele não tem a mesma resolução na região proximal e a região distal. Então, o ajuste fino que o ecocardiografista aprende a fazer ao longo do tempo, É, ele sempre vai ser necessário, principalmente na população que, infelizmente, está ganhando muito peso, né, Pamela? isso, nossa, é verdade. A dificuldade com panícula adiposo aumentado, ela é maior mesmo. E a gente fala isso para vocês, chefes. Assim, o R1 fala: Nossa, olha só, peguei uma imagem, veio o R2, olha que imagem bonita. Daí você chama o chefe. O chefe pega uma janela que você fala: Meu Deus, que imagem linda. A gente brinca que são horas de voo. Então, eu ainda acredito sim que no Brasil, o ecocardiografista vai ter sim o seu papel. Agora, eu acho que uma geração talvez um pouco antes de você, Halsted, era possível viver apenas de eco por toda a sua carreira, sabe? Eu não sei, eu queria saber a sua opinião sobre isso. É possível hoje a Assim, gente só. E você aconselha, tipo, dá para encher uma agenda uma semana inteira só trabalhando com eco, mas qual que é a sua visão tá. sobre isso ao longo dos anos? É assim, é porque realmente eu acho que a maioria de quem fez cardiologia gosta da clínica, mesmo que seja um pouco, tá? É difícil você falar assim, eu não gosto do paciente, vai fazer eco. Normalmente você faz toma e ressonância se você não gosta do paciente. Então, hoje a gente vê que qualquer cidade acima de 200 mil habitantes, você consegue ter agenda de eco de segunda a segunda. Talvez cidades menores você tenha que fazer um pouco de clínica, mas realmente vai ter que chegar num patamar em que o valor do eco melhore.
porque isso o DIC está lutando, o Departamento de Imagem Cardiovascular está lutando, porque do jeito que está, é uma queixa do teste ergométrico que a gente vê muito. A maioria das pessoas que eu vejo que moram em São Paulo tem um plantãozinho de UTI que não larga de jeito nenhum, infelizmente, porque acaba dando um valor agregado a mais. Ou até Mas o realmente, consultório, um consultório, mas a visão da imagina. cardiografista, ela é assim, os melhores clínicos, sem puxar sardinha, eu acho que são os ecocardiografistas, porque você entende de hemodinâmica, que o CAT entende muito bem também, entende de anatomia, que quem faz toma e ressonância entende muito bem, e acaba pegando um pouquinho de arritmia, que o eletrofisiologista faz muito bem. Eu acho que a gente ganha muito quando aprende eco. Acho que é uma falha das nossas residências de cardiologia no Brasil. Ainda muitas não têm o seu mês de estágio no eco. Quando tem, é um mês fake ou é uma semana fake, porque é a tocação de serviço das residências. Mas é uma falha, é uma coisa que eu percebo muito diferença quando eu vejo os residentes de medicina intensiva. A gente que trabalha com residente percebe a diferença de formação em ecocardiografia, ultrassom point of care, que os intensivistas têm atualmente, deixando sim muitos residentes de cardiologia para trás. E aí os residentes acabam tendo que investir em cursos externos, que são pagos, né? Que são caros. E eu acho que deveria estar poucas residências, ou do meu conhecimento, né? É, tem na sua carga horária de verdade a formação em ecocardiografia. Lá no Einstein, os meninos da cardio passam comigo, com a gente do eco, e eles passam o mês inteiro. Então a gente pega na mão, eles saem fazendo o exame assim, o beabá do exame, conseguem fazer análise hemodinâmica muito bem, mas o que você acha, Halsted? A gente devia ensinar melhor os nossos cardiologistas? Sim, com certeza, mas aí eu tive duas experiências. Eu tenho um colega contemporâneo que fez Unifesp, e o Unifesp é muito show de bola. Eles dão o aparelho para o R1, e o R1 só pode chamar o R2 ou o ecocardiografista se ele copiar antes. Então ele Tá, teve uma preparação, é interessante isso daí. legal. E eu cheguei a pegar o último ano do Dante, em que o R1 passava na ecocardiografia, só que a gente passava como expectante. Você ficar assistindo o Não, exame é de não é horrível. legal. Então, Não dá assim, para aprender. não dá para aprender. Fiquei muito feliz de visitar recentemente o Dante e ver que tem agora aparelhos móveis que os residentes utilizam, mas Tem, realmente tem ainda falta mesmo. o treinamento. Precisa desse treinamento, um treinamento que, com certeza, para avaliar a função derrame e uma segmentar é realizado uns 3, 4 dias no máximo aí, Sim, o residente já consegue fazer uma boa análise. sim, a gente tem até diretriz de Eco Point of Care, mostrando que poucas horas de treinamento são suficientes para a pessoa aprender e conseguir reproduzir de maneira factível, né? O básico. Olha, deixa eu ver aqui o que mais que a gente não. Ah, tem uma pergunta que eu queria fazer para você, acabei de lembrar. Se você, Halsted, agora pudesse voltar lá para o Halsted enquanto ele era residente, o que que você, na época que você estava escolhendo a ecocardiografia, o que que você falaria para você mesmo? Mudaria alguma coisa? Na parte de atendimento na residência básica, eu não mudaria, não, mas talvez teria entrado mais procedimento. A gente vê que é, eu passo hoje em alguns lugares em que, quando tem procedimento, a gente sabe que o procedimento demora, às vezes é uma briga para não entrar, né? Às vezes é uma briga para não entrar, principalmente se está ali perto das 5, 6 horas da tarde. Mas hoje talvez eu teria entrado mais, porque realmente não existe. O hospital de mundo real, não fala nem a residência. Às vezes a residência não tem um aparelho que faz 3D, mas a pessoa cai no mundo real, em grande cidade, vai ser chamado obrigatoriamente centro cirúrgico para guiar um pós-plastia cirúrgica de válvula mitral, guiar um pós-procedimento cirúrgico ou um procedimento percutâneo. Então, talvez teria entrado mais aí nesses 2 anos no centro cirúrgico e na sala de hemodinâmica. Perfeito, Halsted. Olha, eu acho que nosso papo está muito bom. Eu espero que quem
esteja aí namorando fazer eco, ou tenha dúvidas, que esse podcast possa de alguma maneira ter trazido a especialidade mais para a parte palpável, entender um pouquinho desse mundo. Eu, assim, adoro fazer o exame. Eu acho que é um momento muito único e o coração é lindo demais. E as imagens que a gente obtém hoje no Eco, até hoje eu vejo um, aquela visão in vitro que fala, Halsted, como chama? True View. Choveu. Aquela visão que parece o cirurgião, ela é toda rosinha, parece a visão da peça anatômica. É muito, muito legal e realmente eu sou diferente da época que eu, obviamente, nós nunca somos iguais, mas eu me formei cardiologista e hoje entendo a cardiologia de outro jeito. O HD, ele é um só. Então, gente, é normal. Você vai aprender eco, vai esquecer outras coisas. Assim, Então, eu acho que também essa é uma ansiedade que a gente tem, Halsted, quando a gente está nessa fase de formação, a gente fala, pô, no meio do R1, lá, final do R1 do eco, você fala, pô, eu não sei eco ainda, não sei mais cardio direito, mas as subespecialidades, elas são assim mesmo, elas exigem muita dedicação naquela área. Ao mesmo tempo, eu acho que aos poucos a gente vai se encontrando. Eu acho que agora, por exemplo, nessa fase que eu tô do R2, terminando o R2, é, voltei com o plano do consultório, então voltei a atender. Estou com meu plantãozinho na nossa unidade de cuidados pós-operatórios e na unidade coronariana, porque a gente vê muito caso lá, então mantém a clínica. Mas eu acho que a gente vai se encontrando e vai se adequando às coisas que você mais gosta. Tenho colegas que estão também terminando e falam, pô, eu não quero trabalhar com outra coisa que não eco, eu vou só fazer eco. E tudo bem também. Né, Halsted? Acho que cada um vai encontrar o caminho que mais lhe agrada. Mas o bom do eco é que você nunca perde a clínica, porque você faz um eco de uma estenose aórtica, você já sabe. Estágio D, cirúrgico. Você já É, sabe o tratamento. Então, assim, realmente você foge um pouquinho da clínica, mas você nunca abandona mesmo. isso é verdade. Isso é verdade. E o Clube da Cardio, ele é uma grande estímulo sempre para estar estudando outras coisas. Então, também a gente faz parte disso, de compartilhar conhecimento e trocar de diferentes áreas. Então, acho que também uma grande página para quem está na especialidade e quer continuar vendo cardiologia geral, é uma grande página também. Nosso podcast foi longo, eu agradeço demais de coração, Halsted. Eu me lembro até hoje, vou contar aqui para o pessoal, Halsted, no dia que eu tinha que decidir o que eu ia fazer da minha vida, se eu me inscrevia na residência do Einstein ou não. E liguei para eu estava numa loja, comecei a chorar, e você, vai menina, faz eco, você gosta, não importa onde você vai fazer, vai ser bom, o Einstein é muito bom, você vai aprender. E foi o melhor conselho que eu poderia ter recebido. Eu acho que eu sempre falo também para as pessoas que elas têm que procurar conselhos de pessoas que elas admiram, principalmente quem elas admiram moralmente, pessoas que elas gostariam de ser. E você é uma dessas pessoas. Eu falo isso de coração, porque foi o melhor conselho que eu poderia. Eu estava ali vulnerável, recebi conselhos de outras pessoas, conselhos que eu acabei não levando em conta, porque não eram pessoas que eu admirava. E o seu conselho ele foi muito importante, porque me ajudou e hoje eu estou assim, muito feliz, extremamente grata. Acho que a gente tem caminhos diferentes na vida e me considero com a minha casa dentro de Pazanese. Hoje tem uma nova casa muito legal, que é o Einstein. Fiz uma grande família lá também. Como você previu mesmo, está sendo excelente. Então, se você que está ouvindo a gente tem dúvida, converse com alguém mais experiente, que tenha a ver com você, com a mesma filosofia de vida que você. Porque eu conversei com o Halsted me ajudou, porque é difícil tomar essas decisões, né, Halsted? É difícil e é a última especialidade normalmente da sua vida, né?
Mas Sim. qualquer dúvida, para quem estiver ouvindo depois, manda lá uma pergunta no Clube da Cardio que a gente responde. Manda pro Halsted. Eu passo o telefone do Halsted para vocês, Pode gente. passar. Olha, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você tem um amigo que está pensando em fazer eco e está na dúvida, manda esse episódio para ele. Esse foi o episódio do Clube da Cardio Podcast, o seu podcast em cardiologia da série. E aí, qual a sub? A gente vai conversar de todas as subespecialidades até o final do ano. Um beijo, até a próxima. Tchau! Tchau, Halsted! Tchau, tchau.